Através de Jesus, aprendemos a importância de realizarmos tudo com excelência. Cada escolha, cada ação, cada relacionamento deve ser plantado com toda dedicação e intencionalidade. Serviço, amor e cuidado são marcas de relacionamentos de sucesso, porque à medida que semeamos essas coisas, colhemos de forma recíproca relações saudáveis. A reciprocidade é o fruto da excelência nos relacionamentos. Bom dia, irmãos, a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, amém? Hoje nós estamos encerrando essa nossa série Excelência nos Relacionamentos. E quero dizer para vocês que como é bom nós termos relacionamentos. Quem não gosta de pessoas, quem não ama pessoas, está no lugar errado, no mundo errado, não entendeu o que Deus te fez para se relacionar. Primeiro com Ele e primeiro com as pessoas que estão à sua volta. Essa é a última palavra dessa série. Nós queremos que você entenda o objetivo todinho de que foi essa série. Nós começamos a falar com você, a ênfase era reciprocidade, ou seja, mutualidade. E nós falamos de 25, dentro dessas palavras, assim, de coisas que você poderia aprender para se relacionar melhor com o seu próximo. Agora, qual que é o objetivo de tudo isso? É o que nós vamos falar hoje. E o tema da palavra, mutualidade, um jeito incomum de viver a vida em comum. Um jeito incomum de viver a vida em comum. Como entender isso? Como captar isso no nosso coração? Esse final de semana, em especial para mim, eu vi como que é importante relacionamento. E como é importante a gente fazer para o outro, também para receber. A gente só quer receber, a gente só quer consumir. Mas a gente às vezes não quer gastar, não quer investir a nossa vida. Esse final de semana, de muitos outros, foi muito especial para mim, mas muito duro, muito difícil. É ruim quando você perde alguém que tem uma influência muito forte sobre a sua vida. E eu me senti desamparado esse final de semana. Pastor Afonso, nosso missionário, você sabe disso, né? O Senhor o tomou, o Senhor levou. Nós estávamos aqui neste lugar, né, tendo o culto fúnebre dele, e poucas pessoas sabiam, mas ele era o meu mentor, né, ele é aquele que sempre estava me aconselhando em quase todos os momentos da minha vida. Sempre que eu precisava, eu recorria a ele. Um homem sábio, manso. Eu até testemunhei, eu falei assim, eu acho que eu aprendi a ser mais manso, que eu nunca fui manso, né? Foi com ele. Então, um pouco da mansidão é o fruto do Espírito Santo, mas de aprender com este homem manso. E aí a gente vê o relacionamento como é importante, irmãos, e nós vamos falar sobre isso aqui, quando você entende que o relacionamento é fazer parte não de uma organização, de uma instituição, mas de um organismo vivo. Se relacionar com pessoas e se prontificar a servir, a se colocar à disposição. E eu sei que o pastor Afonso é muito conhecido, amado, tantas igrejas, parceiras, mas a primeira coisa que eu fiz é me colocar à disposição da família. Liguei para a Karen, eu falei, liga, fala para Mandalvo, o que precisar da igreja, da gente. E eu, de verdade, mas fiquei muito honrado quando eles perguntaram se a gente poderia fazer aqui, né? Quando a gente pôde auxiliar até também nas questões fúnebres como igreja. E aí, de repente, eu assustei e falei assim, queria que eu estivesse, né, também falando. E aquilo lá, eu falei assim, puxa vida, né? Quem sou eu, né, para um homem tão honrado? Mas, irmãos, quem veio sabe, cada momento do culto, primeiro na noite que nós passamos aqui, um testemunho de alguém que começou bem, terminou bem, mas até os filhos, assim, pastor, eu sabia que meu pai tinha uma grande expressão, mas eu não imaginava que era tanto assim. Mas eu quero falar assim para você, quando eu comecei a ver, né, a Alice estava aqui também, viu? Tanta gente que eu comecei a ver de outras igrejas, falei, quem já caminha na fé, eu falei, meu Deus, faz tempo que eu não vejo esse irmão. Aí, não sei se foi o pastor Christian falou para mim assim, né, a gente vê que a gente está ficando velho, quando a banda que a gente gostava, né, os que cantavam na banda já morreram, ou estão morrendo, né? E a gente vai... E eu fui vendo, mas como que é importante ter relacionamentos, e a gente que é pastor tem uma dificuldade, porque você se torna às vezes conhecido, e eu tenho mais dificuldade, porque eu tive comércio há muito tempo, né? Tive farmácia. Na hora que eu encontro alguém, eu falo assim, será que me conhece da farmácia ou me conhece como pastor, né? Esses dias eu passei apertado, irmãos, eu estava na sexta,
porque aquela sexta foi mandada, nós iríamos fazer uma palestra, e fizemos ontem à noite na Igreja Lagoinha. Eu falei, quem preparou essa cesta aqui foi o pastor Gideone e a Elze, porque eles me conhecem, até o chocolate que eu gosto, os detalhes, né? E aí eu vi o carinho, o cuidado de Deus. Aí eu cheguei lá na igreja, né, onde a gente foi falar ontem à noite. Aí eu comecei a olhar um rapaz que estava ministrando louvor. Ele chegou assim: o senhor não está me conhecendo, né? Eu falei assim: eu conheço, mas eu não lembro o nome. Falei, não, é que já faz 25 anos que o senhor não me vê. Casado, era um menino que quando a gente tinha adolescente ia pregar ainda em micro-região, falava micro-sul. E hoje ele é o ministro de louvor lá na Lagoinha. Aí o outro, chego lá, um rapaz falou assim: você lembra de você? Eu lembro, seu nome é Paulo. Lembrei desse rapaz. E meu irmão batizou ele aqui em 1990. Olha, o Paulo, e hoje ele serve ao Senhor numa outra igreja batista, mas ele estava lá visitando também. Aí de repente começou a chegar alguns nossos conhecidos. Eu falei: o que o povo da Memorial está fazendo aqui, né? Essa mídia social. Aí teve uns que já me ameaçaram, né? Chegaram lá e fizeram assim, ó, que vieram lá para me cuidar, que estão me vendo. Eu falei: aí eu fiquei mais tranquilo, porque eu pensei que eu estava tentando cuidar de vocês estavam vindo para outra igreja já. Mas eu estou destacando essas coisas, porque aí eu cheguei, o rapaz que estava na mídia, eu fui falar com ele, que eu tinha preparado um vídeo. Aí eu falei assim: qual o teu nome? Ele falou: Felipe, né? E foi tão interessante, ele falou assim: pastor, você sabe que a maioria das pessoas que vêm aqui, pastores, para pregar, às vezes nem falam com a gente, e nem perguntam o nome da gente. E o Felipe ficou tão feliz de eu poder falar o nome dele, e na hora que eu saí, ainda saber o nome dele, né? Então as pessoas têm nomes, e eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa igreja que é um organismo, e eu falei: o objetivo nosso mesmo é servir, irmãos. O objetivo da igreja, essa mutualidade, é de servir. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está em 1 Pedro 4,10, vai ser projetado. Eu queria que você vai ler comigo, e você vai perceber que esse texto diz assim, depois você vai repetir comigo, tá? Cada um exerça o dom que recebeu para ganhar dinheiro. Lindo esse versículo, né? Cada um exerce o dom que recebeu para ganhar dinheiro. É isso, né, irmãos? Não, né? Então vamos ler juntos o que diz esse texto da palavra do Senhor. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Amém? Então eu quero dizer que tudo que foi ministrado nessa série de reciprocidade, excelência nos relacionamentos, tem um objetivo. Quando nós, como pastores, desejamos trazer essa palavra, e você ver a importância dos relacionamentos, o relacionamento ele vem para servirmos. Quando Deus criou tudo que existe, Ele colocou o homem para ser o administrador, e a palavra ali é mordomia, ser o mordomo, ser aquele que serve, aquele que cuida. Então servir aos outros faz parte de uma mutualidade, de uma reciprocidade. Mutualidade é servir a Deus através do serviço. Você sabe que nós declaramos sempre aqui, né? Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Então quando você está ali limpando a sua casa, lavando um prato, quando você está lá no seu trabalho, fazendo algo para o seu patrão acha que é para ele, mas na verdade você está fazendo para Deus. Servir as pessoas é para Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar para você essa palavra de serviço, dizendo assim: servir como Jesus Cristo significa estar disponível. Então, quando você for servir, nós precisamos de um modelo, e o modelo é Jesus. Então, quando você for servir, eu preciso ser alguém disponível, eu estar disponível para servir. Os relacionamentos recíprocos nos fazem entender que a mutualidade tem um propósito: servir os outros, servir as pessoas. Você não foi criado para consumir, você foi criado para servir. Deus nos fez com esse propósito. Mateus 20, se você quiser abrir esse texto para acompanhar. Um dia Jesus estava andando por Jericó, e eu sempre falo, né? Eu sonho que você sonhe um dia ir para Israel, porque quando a gente anda, e andou lá por Israel, e andou por Jericó, a gente começa a entender melhor como que Jesus era. Não dá pra, chover no molhado, né? Eu sou fã de Jesus demais. Que homem, que Deus tão humilde, tão especial. Um dia Jesus estava andando em Jericó, Mateus 20,
versículo 30 e 32, ele estava andando por lá, e de repente alguém começou a gritar, na verdade 2 cegos começaram a gritar, o texto diz de 30 a 32, 2 cegos puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-o e perguntou-lhe, o que vocês querem que eu faça? Quer que você pegue essa palavra, parando. Meus irmãos, eu posso estar fazendo qualquer coisa importante, qualquer coisa que tenha prioridade ali no meu gabinete ou em qualquer lugar, mas quando é uma pessoa, eu aprendi com o meu mestre que eu tenho que parar, eu paro tudo. E quando você entende que com o relacionamento, a reciprocidade, a mutualidade, é viver como Jesus. Jesus podia estar fazendo qualquer coisa, ele tinha coisas para cumprir, ele sempre trabalhou, ele dizia, né, meu pai trabalha e eu trabalho também, mas sempre Jesus mostrou que as pessoas eram mais importantes, ele parou, porque haviam aqueles cegos. Quando Jesus ia caminhando para fazer um milagre, alguma coisa, e uma mulher simplesmente no meio da multidão tocou nele, ele parou, ele parava. Eu quero desafiar você que quer estar disponível, você precisa parar um pouco, parar. Irmãos, eu tinha tantas coisas para fazer esse final de semana, mas se eu não parasse, para estar com a irmã Dalva, para estar com o Júnior, com o Beto, com a família, com a igreja, para cuidar deles, não teria sentido o meu ministério. Eu queria que você entendesse que os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Uma das primeiras lições que eu aprendi, eu amo muito a vida do pastor Gilson Breder, da primeira igreja, eu conto esse testemunho aqui, porque ontem eu vi o pastor Gideone contando o testemunho, de assim, como que ele começou com um pequeno grupo. Ele começou comigo, o primeiro pequeno grupo que ele participou foi comigo. O primeiro desafio que ele teve foi quando eu desafiei ele a cuidar de adolescentes aqui na igreja, pastor Gideone. E aí ele contando, ontem o pastor João falou assim, o pastor Richard, quando eu fiz o treinamento para ser um líder de PGM, aí eu cheguei, pastor Richard, e aí o que eu faço? Eu estou preocupado, né, para ser um líder, que agora a gente vai usar uma outra palavra especial, né, pastor Márcio, que vamos revelar dia 19, o que eu faço? Como que eu vou pôr isso em prática? Eu falei assim, e ele contou isso ontem lá na igreja, pastor Richard me falou assim, seja você mesmo, ame as pessoas como você ama, como você cuida, fique perto das pessoas como você gosta de ficar, junto com a pastora Elza. Eles não eram nem pastores na época. Pastor Gilson, num dos primeiros treinamentos que eu participei, porque a primeira igreja, para mim, ela é a mãe aqui da Memorial, né? A Memorial seria a 6ª igreja, nós somos filhos da primeira, e o pastor Gilson foi uma referência em questão de pequenos grupos. Aí eu me lembro que o pastor Gilson, falando dos estudos, dos roteiros de pequeno grupo, naquele momento nosso, ele falou assim, olha, eu aprendi uma coisa. Aí ele pegou e rasgou o roteiro assim, às vezes a gente tem que cumprir um roteiro, tem coisas para fazer, mas de repente você chega no pequeno grupo, tem pessoas ali, precisando de uma oração, de um cuidado, rasga o roteiro, no sentido simbólico, você não precisa rasgar, você pode pôr de lado para um outro dia usar, né? Mas dizendo assim, as pessoas são mais importantes. A Bíblia diz em Provérbios 3:28, não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Muitas vezes a pessoa que te pede um pão, que te pede água, a sede é hoje, a fome é hoje, temos que estar disponíveis para fazer. Disponíveis é diferente de disposto, nem sempre você está disposto. Eu como pastor, e não só como pastor, antes mesmo de ser pastor, muitas vezes as pessoas me ligavam, e ligam ainda de madrugada. Teve uma vez, eu conto tudo para vocês, que eu me entrego, né? Eu me irritei, por que a pessoa está me ligando 3:30 da manhã, por que não ligou para outro? Por que não ligou para outra pessoa? E depois Deus me falou assim, se ele ligou para você, é porque você tem um relacionamento com ele, ele confia em você. Você ia ficar enciumado se ligasse para outro pastor, é porque ele quer você, e ele não quer que você fale assim, eu vou orar, simplesmente, ele quer que você vá lá, que você esteja com a pessoa. Então, não diga, olha para o seu pai, amanhã você volta, diga, tudo bem, eu vou fazer. Um dos homens que tinha um lema que serve para a sua vida e que me inspira é John Wesley. John Wesley, ele disse o seguinte, faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Gente, não tem privilégio maior do que servir alguém. Pode ter certeza que em algum momento você vai ser servido também.
Há pessoas feridas ao seu redor, há pessoas machucadas à sua volta, pessoas que estão olhando para você e dizendo assim: você pode me ajudar? Pessoas que olham para você e talvez vejam em você Jesus e dizem assim: Jesus, me ajuda! Talvez você vai ser a expressão maior de Jesus que ele já teve na terra, e ele está precisando talvez da sua ajuda. Deus chamou você para servir. E eu quero falar de 3 barreiras comuns, que nós já aprendemos aqui na igreja, mas eu senti de relembrar hoje, que nos impedem de estar disponíveis, que nos impedem de servir, são impedimentos, e eu quero em nome de Jesus que esses impedimentos saiam da sua vida. São 3 impedimentos. A primeira barreira é o egocentrismo. É o egocentrismo. Às vezes você não entende que você pode fazer a diferença. A Bíblia diz assim em Filipenses 2,4: esqueçam de si mesmo o suficiente para ajudar o próximo. Esqueçam de si mesmo o suficiente para ajudar o próximo. Mas eu quero dar uma dica para você. Você deve estar preparado para ajudar as pessoas. Eu sempre falo isso para quem eu vou aconselhar, que entra no meu gabinete, eu sempre dou o exemplo e falo para a igreja de avião. Qualquer voo que você pegar, vai ser, antes do avião decolar, vai dizer assim: senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair. Coloque primeiro no seu filho, é o que você vai querer fazer. Coloque primeiro no bebezinho, é o que você vai querer. Não, coloque primeiro em você, para você poder ajudar aqueles que estão à sua volta. O que eu estou dizendo é quando você já tem muito, você já recebeu tanto, e você se esquece que você precisa ajudar o que está do seu lado. Você tem recebido tanto, esquece um pouco de você mesmo para cuidar do outro. Depois que você já colocou a máscara, coloque no seu filho, no outro do lado. Você está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que você vira uma necessidade bem à sua frente, Deus está dando uma oportunidade para você servir. Você está entendendo isso? E gente, é maravilhoso quando você faz isso. É tão gratificante você poder ajudar alguém. Eu já falei, eu gosto muito de ganhar presente, né? A marca que você quiser me dar é a marca que é universal, né? Se me dão, eu uso, né? Mas como é gostoso também dar, irmãos. Como é gostoso ofertar. Como é gostoso poder retribuir para a vida das pessoas. O verdadeiro servo, ele não se importa em ser interrompido. Então, ouça isso nessa manhã. Não se importe em ser interrompido. Eu quero repetir outra vez, que todos os milagres que Jesus fez, é quando ele estava indo para fazer algo, e ele foi interrompido. Pega essa. Talvez quando você for interrompido, vai acontecer o maior milagre da sua vida, da sua família, da sua casa. A segunda barreira para não sermos usados por Deus é o perfeccionismo. Nós estamos falando, mas pastor, o senhor está falando aqui na igreja de excelência. Irmão, excelência é o padrão do céu. Você só pode fazer com excelência com a ajuda e a presença de Deus. E eu quero dizer que perfeccionismo é o padrão da terra, do homem. Porque do céu só teve um que é perfeito, Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. É Ele que dá excelência em tudo que você faz. É Ele que dá excelência naquilo que você acha que não é excelente. Você canta aqui com aquela voz de taquara rachada, você não sabe que você tem um privilégio, que você faz às vezes 4 vozes ao mesmo tempo, que outros não conseguem. E Deus recebe essa adoração, né? Transforma. Quero que tudo esteja absolutamente perfeito, senão eu não vou fazer. Senão eu não faço. Se não for perfeito, irmãos, excelência tem diferença de perfeito. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Eu estava vendo uma reportagem, quer dizer, nós estávamos num treinamento, ainda deu tempo de eu ir no Summit, já perdi algumas palestras lá, mas estava falando de um dos lugares mais chiques, onde, eu vou dizer um exemplo para você, você vai comer uma torta de limão lá, talvez você ia pagar $500 uma torta de limão. Aconteceu um dia que um desses chefes lá, ele derrubou a torta de limão. Aí o chefe lá do restaurante chegou, em vez de brigar com ele, falou assim: olha, tive uma ideia, uma oportunidade surgiu. Eles criaram uma torta de limão desconstruída, ficou mais caro, foi para $600. Então, a perfeição, o perfeccionismo não é a chave é fazer tudo com excelência, com o coração, fazer para Ele, para o Senhor. Eclesiastes 11:4 diz assim: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada, nunca fará nada.
Se a gente ficar esperando tudo, se eu olhasse lá para o recanto que a gente olhou lá, quando chegou lá e vi aquele pasto, né, que já estava consumindo, só estava o salãozinho lá no fundo, eu olhei e falei assim: Deus, eu quero batizar pessoas ali naquele lugar, eu vou fazer um batistério, o pessoal vai olhar e vai falar que é uma piscina, mas a gente precisa fazer, ter iniciativa. E o número 3 é o materialismo, uma barreira. Se a gente tem o egocentrismo, o perfeccionismo, também tem o materialismo. Materialismo é a terceira barreira que nos impede de ficarmos disponíveis para servir. Lucas 16, 13 diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Há um Deus nesse século, é Mamon. As pessoas estão correndo atrás do dinheiro e estão escravos do dinheiro. Tiago diz que a raiz de todos os males está ali, e nós precisamos entender isso. Então eu queria que você entendesse que você não pode, Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. O materialismo nos faz querer servir somente a nós mesmos, não servir ao nosso Senhor. Não me canso de dizer e vou repetir, né? O reino dele, nós somos chamados para servir o reino, e o reino dele não é de comida, não é de bebida, é de justiça, é de paz e de alegria no Espírito Santo. Eu estou dizendo que você tem que perguntar qual é a prioridade número 1 da sua vida. Qual que é a prioridade? Jesus, ele disse que ele veio para servir, e você, e eu, e nós. A decisão mais importante que você tem que fazer na vida, quando se torna um discípulo de Jesus, é essa: vou trabalhar na construção do reino, vou trabalhar para juntar tesouros na terra, nos céus. Tem uma coisa que as pessoas, não estou nem aí, pastor, só quero ir para o céu, não está preocupado com o galardão. Mas eu tenho certeza que quando você chegar lá no céu e ver o galardão de tantas pessoas, você só não vai ter inveja, porque lá no céu não tem. Você fala assim: meu Deus, me perdoa, eu poderia ter feito mais, poderia ter servido mais. Então nós precisamos construir coisas no céu. Vamos realmente, irmãos, cada dia estar disponíveis para o Senhor? Agora saiba que você vai ser interrompido, e essa interrupção é para algum milagre, alguma coisa poderosa acontecer. Amém? Segunda coisa, servir como Jesus significa ser grato. Isso aqui é meu. A gratidão sempre vai atrair o favor de Deus. O pastor fala tudo isso toda vez, mas é verdade, irmãos. Eu tenho que falar a verdade para você, porque essa verdade tem que fazer parte da nossa história, do nosso dia a dia. Você sabe o que mais? Servir como Jesus também significa que essa gratidão, ela vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala que Noé, ele serviu a sua geração e o favor de Deus veio sobre ele. Ele serviu, mesmo que aquela geração não ouviu, mas com isso Deus, por ele ter servido, abençoou a sua família. Davi serviu toda uma geração, e ele era grato a Deus. Ele não conseguiu, ter todos da sua casa, mas a bênção veio, sobre as gerações futuras. Eu estava dizendo, que bom a gente puder ter o equilíbrio de ver o testemunho, que foi do pastor Afonso. Serviu, para a sua família e serviu a geração. Deixou um legado para cada um de nós. A Bíblia nos conta sobre gratidão. Eu sempre já usei várias vezes esse texto de João 11, a história de Lázaro, porque é interessante sobre a maneira incrível que Jesus serviu. Seu amigo Lázaro tinha morrido, Jesus foi até lá. Algumas pessoas achavam que era para o funeral, mas Jesus tinha ido com uma ideia diferente. Ele foi para ministrar ao coração da família, ele foi para mostrar o que era a ressurreição e ressuscitar Lázaro. Mas é interessante que Jesus, ele tomou uma decisão, e às vezes é importante você fazer o que Jesus fez. A gente tem que orar às vezes, em oração silenciosa, orar em espírito, mas é muito bom orar em voz alta também, sabia? Para que as pessoas à sua volta possam ouvir o que Deus está testificando no seu coração. Jesus decidiu orar em voz alta, para que nós pudéssemos hoje ter uma compreensão maior do que ele estava falando. Olha só o que a Bíblia diz em João 11, 41 e 42. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Quero que saibam que eu estou grato porque me ouves. Esse era o sentido.
Jesus, ele sabia, porque ele era grato ao Pai, mas ele precisava dizer que era grato para que as pessoas que estavam ali ouvissem. Irmãos, e ser grato, como Jesus, é agradecer as pessoas também. Você já parou para pensar, quem prepara o cafezinho, quem toma, né? Sem açúcar, com açúcar do lado, o chazinho que tem ali. Você já tomou quantas vezes esse café ali? Você já procurou saber quem faz? Você já agradeceu para essa pessoa algum dia? Você já viu esse pessoal bonito, né, que vem aqui, né, junto com aquele cabeludo, que vem aqui à frente, né, e ministra louvor, adoração? Você sabe o nome de todos eles aqui? Nunca me preocupei, mas eles têm nome, né? Talvez alguns, né, já foram até apontados, né? Você viu o jeito que ele estava vestido? Você viu o jeito, né? E tal coisa, você viu tal coisa? Mas você já perguntou o nome, já deu uma palavra de graça? Olha, como eu louvo a Deus por você estar tocando, fazendo tal coisa ali. O pessoal que fica ali na mídia, né? Aquele pessoal, você sabe o nome do pessoal que fica ali? Não estou te encurralando não, porque eu falo relacionamento, é você chegar e ser grato a uma pessoa por algo que ela faz, que são pessoas que elas podem dizer que são desconhecidas, não. O nome é anônimo para você, mas não é anônimo para o céu, para o Senhor. Aqueles que ficam ali, você sabia que fica um pessoal ali na área, né, porque não tem, aqui é o espaço, não temos tantas salas, né, que eu tomei uma sala deles, né, pessoal da intercessão, eles não reclamaram, eles oram na área ali fora, né, e o nome deles é o povo de costa, porque quando você chega lá, eles estão tudo de costa para lá, né, mas estão intercedendo, orando. Mas você já parou para pensar, qual é o seu nome, que você que intercede por mim, intercede pela igreja? Quero interceder também. Os homens vigilantes, né, aqueles que ficam ali, né, e ali, eu vou te falar, o estacionamento da Memorial é o de mais alta patente. Tem dia, pastor Marcos, chega a ter ali 3 coronéis, né? Negócio é desse jeito, né? Aí vem, né, só as patentes ali. Mas a patente maior que chega lá, que você vai ver, são todos servos. Mas tem nome. Pessoas que estão ali nas boas-vindas. Gente, ser grato pelo que você faz no seu ministério, você não tem ideia. Um dia, num culto muito grande, né, não tinha lugar, aí uma pessoa das boas-vindas foi levar dois rapazes, foi levar e colocou eles num lugar que tinha lá na frente. Nessa noite, um dos rapazes entregou, dos meninos, acho que tinha menos de 16 anos, entregou a vida para Jesus. Às vezes você vai trazer alguém ali, você não sabe que aquela pessoa vai entregar a vida para Jesus. Sabe qual era o nome desses meninos que entregou a vida para Jesus? Billy Graham. Então, pessoal da Boas-Vindas, sou grato a vocês. Quando você arruma um lugar para alguém aqui, você não tem ideia do que você está fazendo, do papel que você está exercendo. Ser grato do seu, porque ser grato é entender que você tem um ministério. O ministério não é só para pastor, não. O ministério é serviço, é ministrar na vida de alguém. Ser grato é ministrar na vida de alguém. Ser grato pela água, quem traz a água aqui para você, né? Eu gosto muito de agradecer o pastor Newton Tuller me ensinou, e eu sempre que eu vou em algumas igrejas eu agradeço, falo assim, obrigado quem trouxe o copo de água. Já aconteceu de 6 pessoas virem trazer água, né? Porque quer receber a unção também, né? Que recebe a unção do profeta, né? Pode ser uma unção dobrada sobre a sua vida. Nós estávamos, irmãos, privilégio, né? Eu vejo, irmãos, você, o pastor Richard gosta de carregar, né, caixão. Não é verdade, irmãos. Eu estourei uma hérnia carregando caixão. É porque muitas vezes tem uns homens fortes, fica olhando assim, não vai lá carregar, irmãos. É se dispor a servir. E eu estava, né, com o pessoal lá, aí no segundo período eu não ajudei a carregar, só para sair daqui, mas lá do pastor Afonso, aí eu vi o Fernando lá, primeiro, ele é fortão, o sogro do pastor Aldesir, e ele carregando, eu falei, Fernando, você conseguia carregar sozinho esse cachorro? Ele falou, tá pesado aqui, pastor. Eu falei assim, vocês estão pegando tudo da unção, né? O pessoal tocou só, né, em Eliseu, né, ou quem tocou no manto de Elias, falou, então pastor, acho que eu pôr nas minhas costas sozinho, brincando. Mas a gente às vezes perde o privilégio, né, de ser grato, de participar de alguns momentos, de servir. O irmão Paulo, que trabalha aqui com a gente, você vê ele de fora ali, que eu chamo ele de Paulo Marreta. Essa semana ele estava numa alegria, ele falou assim, ele não sabe nem mexer direito, né, eu falo para ele com um vídeo, mas ele estava mostrando para todo mundo um vídeo de quando nós fizemos um mutirão, quando foi construir o primeiro templo ali, porque foi quando ele ganhou um apelido, que eu e o pastor Eli, a gente vinha com aquela marreta pesada, né, pegava com as 2 mãos e batia assim, o Christian quase morreu na primeira marretada, saía só uma casquinha,
né? Aí de repente chega o irmão Paulo com uma marreta, né, maior que a do Thor, né, grandona assim, carregando só com a mão. Ele falou: não, deixa aí, pastor. Bum, bum, deu duas assim, caiu todo o muro, né? E ele alegre de saber que ele pode servir, né, de estar disposto a servir, mas tem uma história para contar, de um legado e de coisas que Deus fez. Como seres humanos, temos uma tendência de nos enganarmos sobre o modo de servir a Deus. Quero falar 2 impedimentos rapidamente para você. O que nos impede de servir? Comparação. A gente se compara com o outro, e tem medo também de ser comparado, e tem medo de críticas. Aí eu não quero ser criticado pelo que eu fiz. Irmãos, pasmem vocês, eu já fui do louvor aqui na igreja, olha, né? Que pastor que não foi. Irmãos, eu tive que aprender que não tinha noite, que não tinha ninguém não tinha o pastor Cristo para reger hino. Aí eu aprendi a fazer o sinal da cruz, aqui, fazer o compasso, né? Aí, irmão, a gente já passou cada coisa, eu tive que aprender, a gente passou cada coisa, aprender a cantar, a desafinado. Aí tem uma irmã aqui na igreja, eu não vou falar que eu não gosto de entregar, né, que as pessoas ficam com medo, né, a irmã Kedma, dava umas folhas de papel sulfite para a gente. Você lembra disso, Alice? A gente tinha que pegar aquela folha de sulfite, né, fazer um biquinho assim, ficar soprando na parede e não deixar cair a folha, ficar assim, para aprender respiração. Mas foi como surgiu o nosso coral, as pessoas aprenderam a cantar, né? Aí ficavam um olhando para o outro, fazendo cada fiasco, irmãos, né? Eu não sei se essa técnica é verdadeira ou ela estava só bagunçando com a gente, mas está vermelha lá, ó. Mas se ela ficasse preocupada com crítica, a gente não ia servir, não ia fazer comparação. Tem um irmão, né? O Jarba lá, que chegou e falou assim: pastor, só estou de olho, hein? Um dia o pastor Cristo chegou lá, cantou coisa mais linda. No outro domingo ele foi e pregou aquela palavra maravilhosa. Outro dia eu vi a pastora Angélica cantando, que coisa maravilhosa, cantando, depois pregou também. Eu estou esperando o dia que o senhor vai cantar. Eu falei: nem pregar eu prego, vou cantar, eu só conto história, né? Então, gente, mas se eu fosse ficar preocupado com crítica, jamais, irmão, você vai fazer algo, comparação. A outra também é a motivação errada. Eu faço para ser reconhecido. Eu fiz, o pastor nem reconheceu, nem recebi aplauso, nem citou meu nome, citou o nome de todo mundo. Irmãos, ainda que a gente esqueça, o Senhor não esquece. Você não fez para o pastor, você fez para o Senhor. Ele vai se agradar. Então, essa barreira de comparação e motivação errada vai atrapalhar de você glorificar o Deus. Não deixe mais isso. Seja grato pela oportunidade de servir. Seja grato pela oportunidade de você se colocar à disposição de Cristo. Olha como que relacionamento é importante. Eu estava lá, Milena e André, cheguei lá nessa igreja que eu estava pregando, aí eu não conhecia o pastor falou assim, pastor Ronaldo, falou assim: eu conheço um pessoal lá da sua igreja, né? Aí eu falei: quem que é? Então, se a gente não sabe, eu não ia conhecer, né? Então ele era lá do Guanandi também, né? Hoje é o pastor da igreja Lagoinha. Então os relacionamentos vai dando nome às pessoas e a gente vai aumentando nossos vínculos, nossas possibilidades. Às vezes portas que estão fechadas se abrem simplesmente por um conhecimento. Às vezes a pessoa precisa de QI, né? Quem indica. Quantas portas de emprego? Eu até estou anotando, irmãos. Eu fui fazer propaganda do Jairo, ele não terminou meu serviço aqui, vou entregar ele. Porque os irmãos começaram a ligar: pastor, qual que é o nome do pintor que o senhor falou que fez um serviço excelente aqui na igreja? E eu falei: já anota a minha comissão, que eu já sei 4 que te procurou. Cadê? Você está aí, não? Eu tinha visto o Jairo chegar aí. Então, a gente precisa, irmãos, nos relacionarmos como igreja para as coisas acontecerem. O que nos motiva a continuarmos, irmãos? O que te motiva? Você já parou para pensar? Em terceiro lugar e último, servir como Jesus significa ser fiel. Ser fiel. Se alguém te pede algo, se alguém te desafia a algo, é porque viu na sua vida fidelidade. Irmãos, a pior coisa que tem é você pedir algo para alguém e você ficar desconfiado que aquela pessoa não vai cumprir, não vai fazer. É a pessoa que você pode confiar. Então, se algo está sendo desafiado na sua vida, colocado para você, é porque Deus olhou para você e mostrou para o seu líder, para o seu pastor, que você é uma pessoa fiel. A Bíblia fala assim: confia
a pessoas fiéis, idôneas, aptas para depois ensinar os outros. E outra, o desafio seu de ser fiel é ser um modelo para as pessoas. É interessante que a Bíblia não chama a gente para ser modelo do infiel. Ser modelo do fiel é mais difícil. Ser modelo do infiel é fácil. E o problema muitas vezes é esse, que você está se colocando, se comparando com aqueles que são infiéis. Você tem que se colocar numa posição de olhar para o fiel e falar assim: eu quero ser igual a ele, quero ser como ele. 1 Coríntios 4:2 diz assim: o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Toda vez que você serve em nome de Jesus, não importa o quão pequeno você acha que é o serviço, para Deus não existe serviço pequeno. Você, mas eu sou tão pequenininho, você é a chave que Deus quer usar para solucionar aquilo. O que você faz é para a glória dele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para ele seja perda de tempo ou de esforço. Nada do que você faça para ele seja perda de tempo ou de esforço. Tudo que você faz para o Senhor, ele está vendo, ele sabe. Nada significa que tudo importa, mesmo as coisas que você acha mais insignificantes. Por quê? No livro de Deus não há serviços grandes e pequenos. Há serviços que são feitos para Ele, para a glória dEle. Ele mesmo disse: mesmo que você dê um copo de água fria em meu nome a um pequenino, isso conta. Aos olhos de Deus não há serviço pequeno, que você possa entender como servo que você pode fazer a diferença. Não importa o que você faça, um copinho que você junta do chão, um clipe que você guarda e pode servir para alguém, para alguma coisa. Tem gente que vê um parafuso, né, e fala assim: não serve. Às vezes você pega, ele vai servir para algum dia para alguém. Meu sogro gostava de ter uma lata que ele guardava, aí quando eu não achava, eu ia procurar na lata dele, que lá eu achava todo tipo de parafuso que nem na loja tinha, né? Não é ser um acumulador, mas você vê que você pode fazer coisas que vai servir para alguém, vai servir para outra pessoa. No meu carro, até agora eu estou sempre que eu dei, eu nunca não usei, né, aquele negócio de fazer a chupeta quando o carro, né, morre, bagulho de bateria, mas quantas pessoas eu já abençoei com aquilo lá, quantas pessoas a gente já pôde ajudar, né? Às vezes tem coisa que você fala assim: para que eu vou colocar, para que eu vou fazer? Eu estou me preparando porque alguém precisa, alguém eu vou servir. Às vezes você chega na sua geladeira, ela fala assim: lá em casa tem disso, né? Esse aqui eu já te vi, né? Esse, né, comida aqui eu já comi 1, 2, 3, né? Quando só tem que dar um jeito de acabar logo com essa comida, senão você vai comer mais na 4ª vez, né? Aí você fala: vou jogar fora. Às vezes aquele carreteirão lá que você não está, que você não congelou, às vezes você pega, dá uma incrementada lá, faz um marmitex, né? Aquele sorvete que você tomou lá, né? Aquela embalagem lá, pega aquilo lá e já coloca no seu carro e sai de manhã e fala assim: vou ali na praça, vou a algum lugar, tem alguém que precisa de um almoço hoje, né? Carregar uma bolacha. Eu vi alguns irmãos que fazem o seguinte: eles já compram uma quantidade de bolacha, sabe que tem criança que vai pedir, né? E fala assim: eu vou carregar isso aqui para dar para algumas crianças, para algumas pessoas. Irmãos, eu não tenho, aqui na igreja, a Margarete sabe o tanto de gente que chega aqui pedindo o dia inteiro. É aqui, e eu até vou conversar com o padre, irmãos. O padre está folgado. O padre falou: lá na memorial tem, o padre está mandando aqui. Verdade, eu vou lá conversar com ele. Mas tem um lado bom, irmãos. O que está acontecendo entre os mendigos, as pessoas da rua? Vai naquela igreja lá, que lá tem pão. Você está entendendo? Pode ir naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa lá, que ele me trata diferente. Esses tempos, eu até contei para o pastor Cristo, para a equipe, reuniu desses caras que ficam na praça, 2 vieram falar comigo: pastor, o senhor tem que dar um jeito. Está vindo uns caras de fora e eles são bandidos, eles estão batendo na gente. E porque vocês aqui, o senhor sabe que a gente cuida aqui, está vindo uns bandidos aqui, pede para a polícia vir aqui. Eles mesmo falam assim: protege a gente. Ele falou: porque vocês sempre tratam a gente bem, tratam a gente diferente. Irmãos, a casa do pão, as pessoas vão incomodar porque ali tem pão, eles não vão onde não tem pão. E a gente tem o pão da vida para oferecer, que as pessoas possam bater ali na porta e falar assim: essa igreja serve, essa igreja ali, ela é fiel. Amém, irmão? Você está entendendo o que Deus tem para a gente? O pastor Cristo mandou as fotos para mim. O pessoal às vezes fala assim: não sei se você já viu a nossa cesta básica, como ela é bonita, irmãos, e caprichada, as coisas de qualidade, né? E cada dia está aumentando, então aumenta também sua oferta, dia da mão cheias hoje, né, à noite, porque a gente está atendendo.
Essa semana a gente atendeu não só pessoas, atendemos outras igrejas. Nós estamos atendendo outras igrejas. Mas não é, irmão, só ir comprar, né, os mantimentos. Eu vejo o carinho com que a Margarete, aí do irmão Vigílio, né, o Gabriel, o pessoal quando vai arrumar a cesta, tudo arrumadinha, tudo ajeitadinha, todos os produtos de qualidade, etiquetado com o nome, a lista, né, para quem entregar, quanto tempo é essa pessoa que vai ser 3 meses, essa aqui 4 meses, esse aqui é uma viúva, é título remido, né, vamos ser para sempre, vamos continuar atendendo, tudo organizadinho, bonitinho. Às vezes coisas que a gente não, a pessoa que recebe a cesta, ela sabe, quando ela viu que tem alguém que entregou algo com carinho, com amor, com diferença. Nós fomos essa semana entregar fraldas para algumas famílias, eu falei assim, qual fralda? Compra melhor, compra o que a gente compraria para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Qual suprimento? Compra o que você tomaria. Você entende? Assim que temos feito, sabe, irmão? Ser fiel para fazer as coisas com qualidade. O fiel é isso, ele tem um padrão, e Deus nos chama para isso. Eu quero dizer que a questão é essa: Deus vai usar a sua vida? Você vai deixar Deus usar a sua vida? Em termos práticos, eu quero que você pergunte para você mesmo, qual é o meu lugar aqui na família Memorial? Qual é o meu lugar aqui? Você sabe que Napoleão Bonaparte, ele disse algo que a gente está vendo acontecer agora? Napoleão Bonaparte, eu gosto de história, né? Ele falou assim, um dia, esse gigante vai despertar. Sabe de quem ele estava falando? Da China. E quando esse gigante despertar, o mundo vai ver a força desse gigante. A China hoje é uma verdade. E essa história falou muito comigo, eu fico olhando, eu olho para a Memorial, e eu vejo a Memorial como um gigante, pela maneira que a gente faz missões, que a gente gosta de fazer tudo com qualidade, e eu tenho orado assim, Deus, faz esse gigante despertar. Sabe quando isso vai acontecer? Quando não for 10%, 20%, 30% servindo, mas quando for cada um de nós servindo ao Senhor. Uma pessoa só faz a diferença para um avivamento acontecer. Agora imagine todas as pessoas avivadas, querendo servir ao Senhor. Que você nessa manhã possa já mentalizar uma frase que você vai ouvir lá no céu, tenho certeza. Eu quero já chamar a equipe, né? E eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos ler junto Mateus 25, 21. Porque essa é a voz que eu profetizo que você que está aqui, você que está na sua casa, vai ouvir lá nos céus. O Senhor olhando para você, olhando para a sua vida e dizendo assim, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quantos aqui querem ouvir essa voz lá no céu? Fomos feitos para nos relacionar, e que o nosso relacionamento seja recíproco, haja uma mutualidade em nós, que nós possamos cuidar, não só daqueles que estão perto, mas daqueles que estão longe. E cuidar, ter relacionamento é também fazer missões. Missões se faz do outro lado da mesa. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus familiares. Aquele que não cuida dos seus, está pecando, está errando. Cuide do seu pai, que é idoso. Cuide da sua mãe, que é idosa. Cuide do seu irmãozinho, que tem uma deficiência. Ajude a sua mãe, ajude o seu pai. Aprenda a pedir desculpas, a pedir perdão, a dizer obrigado. Obrigado, mãe, por essa comida. Obrigado, pai, porque você trabalha e trouxe o alimento para casa. Comece a agradecer pelas coisas pequenas, e as grandes vão acontecer. Meu irmão, eu tenho um testemunho que o meu irmão conta, e eu sei de gente aqui na igreja que Deus fez e faz. Meu irmão, ele começou a cuidar de um homem, ajudou ele a terminar o curso dele de contabilidade. E esse homem andava num Fiatzinho, todo destruído, depois que o pessoal da igreja ajudou a comprar. Hoje esse homem é um dos homens mais ricos
e ele só cuida de uma empresa, de uma multinacional, e ele oferta e dizima um dízimo substancial, que eu sonho em cada um também podendo fazer isso, né? Eu estava falando ontem com os meus filhos, né? Olha, eu quero ver você entregando 100 mil de dízimo. Eu recebo, eu quero. Eu falei, então começa dando o 10 real, os 100 reais, o 1.000 reais, né? Porque se você está dando 100 mil, quanto você está ganhando? Quanto que Deus tem feito? Eu estava falando com uma pessoa aqui quando o pastor Afonso estava aqui, alguém que contribui para missões. Eu sempre falo assim, há 2 milagres que acontecem, né? Quando alguém consegue dar um valor expressivo, de ter esse valor e ter o coração para liberar. Essa pessoa que é uma pessoa que gosta muito de ofertar, ele falou, não pastor, não é verdade não, ter não é difícil, porque Deus ele dá, o difícil é a pessoa querer ofertar. Eu quero desafiar você nessa manhã, não estou falando só de dinheiro, mas você ofertar o seu tempo, o seu talento, e também o seu tesouro para o Senhor, poder diante do Senhor declarar, Senhor, eu quero ser chamado como esse servo bom e fiel. Você pode erguer as suas mãos aos céus? Quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer porque essa série de estudos que nós fomos ministrados nesses dias, falaram ao nosso coração, ó Pai, de mandamentos recíprocos, de coisas que devemos fazer, são mandamentos, e esses mandamentos são dados pelo Senhor, através da Tua Palavra, que cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui, aqueles que estão nas suas casas, possa o Senhor dizer, Pai, eu quero obedecer os Teus mandamentos, eu quero obedecer a Tua Palavra, a Tua ordem, e Deus, a maneira de obedecermos, é Te servindo. Pai, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que está aqui, possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Há uma necessidade, Senhor, na Tua igreja, pessoas para que possam servir, seja no ministério de boas-vindas, seja no ministério de integração, de evangelismo, seja no ministério, Senhor, de visitação, de intercessão, no mimo, meu Pai, ministério infantil, seja na acessibilidade, seja, Senhor, no ministério, ó Pai, acessível, Pai, com os surdos, seja, Pai, no ministério ali, Senhor, homens vigilantes, para estarem, ó Senhor, de manhã, à tarde, à noite, a hora que for necessário, dizendo, Senhor, usa a minha vida, para que eu seja uma expressão do Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um aqui, se alguém aqui quer te servir, Pai, e a limitação é por uma enfermidade física, eu peço cura, Senhor, cura essa pessoa completamente, e quando ela for curada, ela entender que é para ela usar o seu corpo, a sua vida, para o louvor da Tua glória. Se alguém, Senhor, ainda mesmo, ó Pai, com uma enfermidade, tiver que te servir, que a Tua graça te baste, como Paulo, Senhor, que possa ter força para caminhar e te servir, enquanto estiver aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, distribui, Pai, sobre a Tua igreja dons, talentos, visita o Teu povo, nesta manhã, Pai, renova a alegria no coração, que possamos, ó Pai, dizer, Pai, usa a minha vida para louvor e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro, e abençoo o Teu povo, dizendo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, o Senhor tenha misericórdia da tua vida, Ele levante o rosto dele sobre você, e te dê a paz.